Número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática da terceira sessão legislativa ordinária da 50ª legislatura, que se realiza nessa data, 22 de março de 2017. Submeto ao plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata anterior. Senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. A ata será aprovada e publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. A nossa pauta de hoje tem como primeiro item um projeto de lei da Câmara número 70 de 2014, que altera os dispositivos dos artigos 14, 17 e 18 da Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008, para dispor sobre a vedação da utilização de animais em atividades de ensino, pesquisas, testes laboratórios com substâncias para o desenvolvimento de produtos de uso cosmético em humanos e aumentar os valores da multa nos casos da vedação de seus dispositivos. A autoria do deputado federal Ricardo Izar e a relatoria do senador Randolfo Rodrigues, que não se encontra presente. Eu pergunto se a senadora ou o outro senador queira relatar o projeto ad hoc. No caso, a senadora... Como? Me informa que a assessoria que o senador Randolfo Rodrigues está a caminho. Esperar, aguardar e esse projeto, inclusive, tem tramitação conjunta com o PLS número 438, 2013, de autoria do senador Waldir Raupp, que acaba de chegar aqui, e também da relatoria do senador Randolfo Rodrigues, e também tem tramitação conjunta com o PLS 45/2014, que altera a Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008, para proibir a utilização de animais na pesquisa e no desenvolvimento de produtos cosméticos de higiene pessoal. É de autoria do senador Álvaro Dias e também da relatoria do senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, submete-se ao exame dessa comissão o projeto de lei da Câmara número 70, de 2014, projeto de lei 6.602, de 2013, na origem, a autoria do deputado Ricardo Izar, e os projetos de lei do Senado número 438, de 2013, do senador Waldir Raupp, e número 45, de 2014, do senador Álvaro Dias. As proposições tramitam em conjunto, em razão do requerimento número 181, de 2015, e, na sequência, serão examinadas, como Vossa Excelência já destacou, pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. O primeiro artigo do PLC altera o artigo 14 da Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008, para vedar a utilização de animais de qualquer espécie em atividades de ensino, pesquisa e testes laboratoriais que vise a produção e o desenvolvimento de produtos cosméticos e de higiene pessoal e perfumes, quando estes ingredientes tenham efeitos conhecidos e sabidamente seguros. Enquanto, no caso dos ingredientes terem efeitos desconhecidos, a vedação vigorará por até 5 anos, contados do reconhecimento de técnica alternativa capaz de comprovar a segurança para o uso humano. Além disso, o artigo 1º determina que as técnicas alternativas internacionalmente reconhecidas serão aceitas pelas autoridades brasileiras em caráter prioritário. Os artigos seguintes modificam a Lei 11.794, aumentando o valor das multas referentes às penalidades administrativas, no caso de instituições e pessoas físicas, respectivamente. O artigo 4º, que estabelece que a lei resultante do projeto entrará em vigor após 90 dias de sua publicação. Os demais PLS tratam do mesmo tema. Partindo, então, diretamente para a análise, senhor presidente.
Compete a essa comissão, nos termos do artigo 104-C, inciso 1 do Regimento Interno do Senado. Com relação ao mérito, as 3 proposições em análise buscam impedir a utilização de animais em testes de produtos cosméticos. Desse modo, as proposições não apenas cumprem o princípio ético de evitar maus tratos a outras formas de vida decorrentes do teste de cosméticos, como também ajudam a promover as exportações brasileiras para a União Europeia e outros países relevantes no comércio global, que eliminaram essas práticas. No presente caso, devemos aprovar o PLC número 70 de 2014 por ser mais detalhado e proteger de forma mais ampla os animais, restando prejudicados os outros 2 projetos. Devemos ressaltar, todavia, o empenho dos senadores Waldir Raupp e Álvaro Dias em sua preocupação com a vedação dos maus tratos aos animais. Esses projetos de lei visam acabar com esta infame prática que é condenada pela opinião pública em nosso país. Com relação ao mérito, os projetos de apreciação são uma resposta do Congresso Nacional a uma demanda da sociedade, que teve seu epicentro desencadeado após o resgate de cães da raça Beagle, do Instituto Royal. O evento causou comoção nacional e chamou a atenção para os maus tratos infligidos em animais em testes de laboratório. Em setembro de 2013, após denúncias de maus tratos em animais usados em pesquisas e testes de produtos farmacêuticos e cosméticos, incluindo cães da raça Beagle, camundongos e coelhos, ativistas passaram a protestar em frente ao Instituto Royal. Os manifestantes acusaram o Instituto de usar métodos cruéis na realização de experimentos. Já no dia 12 de outubro, ativistas se acorrentaram no portão da unidade e prometeram ficar no local até terem uma lista de reivindicações atendidas. Na época, representantes do laboratório conversaram com os manifestantes, mas, segundo uma das organizadoras do protesto, não houve acordo. O movimento ganhou adesões após notícias espalharem nas redes sociais de que o Instituto Royal estava preparando a retirada e o sacrifício dos animais da unidade. Na madrugada do dia 18 de outubro, cerca de 100 ativistas ocuparam o Instituto e retiraram do local 178 beagles, 7 coelhos. Na época, constatou-se toda sorte de maus tratos, fotos de animais congelados em freezers, animais amputados, com animais sem alojamento e alimentação totalmente inadequados. Eu queria, senhor presidente, só para registro, trazer neste meu relatório algumas das fotos daquele ocorrido, naquele 18 de outubro, aqui citado, 2013. São fotos que mostram a crueldade em que animais eram tratados. Coelhos acorrentados, animais congelados e sacrificados até a morte. Enfim, as fotos do ocorrido, trazidas por ativistas, dão conta de até que nível pode chegar a crueldade praticada com animais nesses exames laboratoriais e nesses exames cosméticos. As fotos continuam mostrando animais mutilados de toda forma, utilizados da pior forma que qualquer ser vivo poderia ser tratado. Senhor presidente, a prática de fabricação de cosméticos, de utilização de exames com animais, já foi banida no exterior em pelo menos 37 países. A União Europeia, a Índia, Israel, Noruega, Suíça, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Guatemala, Taiwan, Turquia, Estados Unidos, Austrália, Rússia, Argentina, Canadá e Chile estão também discutindo legislações semelhantes. Cada vez mais, senhor presidente, fotos como esta, de utilização de animais como cobaias, de maltratos e mutilação com animais para a produção de cosméticos e de produtos de beleza individual, tem sido banida em todo o mundo. E isso é mais do que natural. A humanidade evolui. Há 2000 anos atrás, parte da humanidade se divertia, colocando humanos para se degladiarem até a morte no Coliseu.
a humanidade compreendeu que essa era uma prática que deveria ser banida. Eu espero, o que nós estamos querendo legislar aqui é um instrumento legal que no futuro diga, que compreenda que o que é feito na atualidade em nosso país, na produção de cosméticos, no tratamento com animais, é uma prática tão condenável como era há 2000 anos a exibição de humanos para o conflito até a morte em coliseus. Senhor presidente, continuando a leitura do relatório, testes em animais mais caros e mais longos, como os testes de carcinogenicidade e de toxicidade reprodutiva, são raramente realizados para cosméticos, a menos que haja uma preocupação específica indicada nos testes de curto prazo. No entanto, em tais casos, a propensão da empresa de cosméticos em abandonar o uso de tal ingrediente é maior do que a possibilidade de reação de novos testes, simplesmente porque o risco de expor consumidores ao novo ingrediente que é potencialmente cancerígeno ou tóxico para a reprodução não vale a pena. Mais adiante no relatório, para resumir a sua leitura, nós citamos o acordo de mútua aceitação de dados do Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o Brasil já reconhece dados obtidos por meio de métodos alternativos disponibilizados pelo OCDE, ou seja, existe uma convenção internacional sobre a existência de métodos alternativos para a produção que não necessitem o sacrifício e a utilização de animais. Apresentamos aqui a Resolução Normativa número 18, de 24 de setembro de 2014, do CONSE, que tornou obrigatória a implementação de 17 métodos alternativos relevantes para cosméticos, mas também para outros setores. Em nosso país, essa convenção passa a valer a partir de 2019. Desde 2012, senhor presidente, o Ministério da Ciência e Tecnologia criou a Rede Nacional de Métodos Alternativos, para acelerar o desenvolvimento desse tipo de métodos em nosso país. Como foi dito, a testagem em tecidos humanos mantidos em laboratório representa muito mais acurácia de resultados, pois não há diferença interespecífica entre espécies diferentes, como roedores, utilizados em testes, e humanos, destinatários finais dos cosméticos. A propósito, embora a Constituição vede a comercialização de tecidos humanos, vale observar, como destacou o próprio Conselho, que a vedação constitucional à comercialização de tecidos humanos não impede a sua realização, pois pode-se cobrar pelo processamento dos tecidos e pela execução do teste, mas não cobrar pelo tecido humano em si. A similaridade do que ocorre em sangue e homoderivados, a coleta, processamento e armazenamento, são cobrados, muito embora o sangue em si não seja comercializado. Essa perspectiva é confirmada pela manifestação do órgão competente do Ministério da Ciência e da Tecnologia brasileiro. É oportuno aqui destacar, senhor presidente, que a própria Anvisa demonstrou resistência à matéria em discussão. Estima que menos de 0,1% dos cosméticos aprovados anualmente são testados em animais. Deste modo, a manutenção de tais testes abomináveis é uma ofensa frontal ao preceito constitucional esculpido no artigo 225, inciso 7º da Carta Magna, segundo o qual são vedados, na forma da lei, as práticas que colocam em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Isto porque maus tratos a animais já seriam questionáveis sob a ótica constitucional e ética, inclusive quando houvesse consenso sobre a necessidade de tais testes. Mas é certo que, uma vez havendo certeza de sua necessidade, a inconstitucionalidade é patente, incontroversa, sob o mais frouxo parâmetro de controle que se leve em conta. Partindo diretamente, citamos várias outras resoluções existentes, inclusive na comunidade internacional, que, no sentido de abolir a prática de testes para animais, e já partindo diretamente à análise, destaco que, por derradeiro, consideramos oportuna a adoção de uma excepcionalíssima cláusula derogatória, a similaridade da existente no regulamento europeu, com vistas à autorização extraordinária de tais testes por parte da Autoridade Sanitária Nacional em circunstâncias em que surjam graves preocupações no que diz respeito à segurança de um ingrediente cosmético, sempre após ampla consulta à sociedade civil, desde que as seguintes condições estiverem simultaneamente satisfeitas.
Tratar-se de ingrediente amplamente utilizado no mercado e que não possa ser substituído por outro capaz de desempenhar função semelhante. Detectar-se um problema específico de saúde humana relacionado ao ingrediente de modo fundamentado. Inexistir método alternativo hábil a satisfazer a existência da testagem. Há uma questão de técnica legislativa no que se respeita à emenda do PLC 70/2014. Ela requer ajuste redacional para espelhar adequadamente a redação resultante das alterações aqui apresentadas e ainda atender o requisito técnico de concisão. Todas as demais modificações sugeridas ao PLC podem ser realizadas por meio de emenda ao seu artigo 1º. Portanto, indo para o voto, diante do exposto, votamos pela prejudicialidade dos projetos de lei 438 e 435 do Senado, pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 70 de 2014, com as seguintes emendas. A emenda primeira, a emenda em que passamos, que é de técnica legislativa, e que destacamos o seguinte: altera a lei 11.794, de 8 de outubro de 2008, para dispor sobre a vedação de utilização de animais em atividades de ensino, pesquisa e testes laboratoriais, visando ao desenvolvimento de produtos de uso cosmético. O artigo 1º do projeto de lei da Câmara número 70 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3, nós destacamos quais passam a ter a proibição de vedação, e o artigo 14, nós ampliamos o leque da vedação. Ao artigo 4º do projeto de lei da Câmara, destacamos a seguinte redação. Essa lei entra em vigor após decorrido 3 anos da sua publicação. Parágrafo 1º. Em relação aos produtos acabados, a vigência das proibições constantes dessa lei possui eficácia imediata. Quero destacar essa mudança que aqui alteramos. Nós passamos, em relação a produtos acabados, a vigência dessa proibição, tão logo seja sancionada essa lei, passa a ter eficácia. Parágrafo 2º. A vedação à comercialização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, bem como dos ingredientes que os compõem, que hajam sido testados em animais, não incide sobre os produtos e substâncias testados até o término do período constante do caput. Incluindo esses 2 parágrafos no artigo 4º, nós mantemos o prazo que foi proposto no projeto de lei da Câmara para que a indústria possa se adequar, mas também destacamos que, de acordo com resoluções já vigentes da Anvisa, de acordo com resoluções de que o Brasil é signatário da Organização Comercial do Comércio, da Organização Internacional do Comércio, nós destacamos que, devido a esse arcabouço legislativo que o Brasil é signatário ou já existente, a eficácia dessa lei deve ser imediata logo após a sua publicação, pois não se justifica a continuação de métodos tão cruéis quanto este que foi destacado no caso Beagle e tantos outros que ainda subsistem em nosso país. Senhor presidente, é este o nosso parecer pela aprovação do projeto de lei da Câmara com as alterações que aqui apresentamos. A discussão, eu coloco em votação o relatório proferido pelo nobre senador Randolfo Rodrigues. Os senhores senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Eu quero parabenizar e concordar com o relatório do senador Randolfo Rodrigues, porque realmente é uma matéria importante e eu conheço muito bem essa situação e creio que nós marcamos um momento importante para a preservação e cuidados com os animais nesses testes cosméticos. Espero que lá na Comissão de Meio Ambiente, o senador Jorge Viana, dando celeridade ao projeto, ele possa vigorar para proteger os animais.